Eu não acredito que o ser humano tenha superpoderes, igual o Super-Homem de sair voando e fazer um monte de coisa maluca. Eu não acho que o ser humano consegue e tem essa capacidade. Mas tem habilidades que são super parecidas com superpoderes. E hoje eu vou falar sobre uma delas. Muita gente no meu Instagram, quando eu tô produzindo conteúdo, respondendo caixinha de perguntas, elas me perguntam assim, Guerra, se você pudesse me dar um conselho, o que você falaria pra mim? Eu tô começando agora e etc. E confesso pra vocês que esse negócio de conselho é um pouco, eu acho pelo menos, um negócio um pouco mais complexo do que o normal, né? Porque você dá um conselho pra uma pessoa sem saber o contexto de vida dela, pode ser um pouco até irresponsável. Então eu tenho muito esse cuidado, porém existem coisas e princípios que eu sei que funcionam e que eu posso talvez ensinar e falar sobre o que eu já vi na prática e o que eu já vivi. Não acho que a vida é uma fórmula que você tem um passo a passo a seguir para ter sucesso. Eu não acredito nisso. Se isso fosse verdade, todo mundo ia seguir um checklist e ia ter sucesso, mas na real, a vida real ela não é assim. A vida real ela é composta por um mix de contexto, de sentimentos, de vivências, experiências, o tanto que você estuda, o tanto que você pratica, o tanto que você executa e etc. Eu posso te afirmar com certeza que existem princípios. E o que são esses princípios? Que superpoder é esse que você consegue desbloquear? Que habilidade é essa pode ser comparada com superpoder? Eu não gosto de falar daquilo que eu não vivi, eu não gosto de falar daquilo que eu não sei, eu só falo daquilo que eu vivi. Se for simples para alguns, eu não acho que seja um problema eu vir aqui falar, até porque o mais importante é falar aquilo que você já viveu. A teoria, ela é muito fácil, a execução às vezes não é igual à teoria, por isso que eu falo do que eu vivi. Eu convivo com muita gente rica, eu quero que você entenda isso. Eu convivi durante muito tempo e convivo com pessoas multimilionárias ou até mesmo bilionários. E o que esses caras têm em comum é um padrão comportamental que não é a fórmula que eu quero te falar, e sim o fundamento que está por trás daquilo, o princípio que está por trás do que esses caras vivem, do que esses caras fizeram. Por exemplo, a maior habilidade que eu acredito que o ser humano precisa desenvolver, se você está saindo do zero, principalmente, é o senso crítico. O senso crítico é uma habilidade composta, o senso crítico é uma habilidade que está no DNA desses caras e dos caras que você mais admira, talvez. Todo cara que tem sucesso financeiro, que tem prosperidade, que chegou no nível que você admira, esse cara teve que desenvolver senso crítico. Eu te afirmo que ninguém chega no topo se não desenvolver essa habilidade. E essa habilidade, ela não precisa de diploma, ela não precisa de estudo técnico, ela não precisa de você ter um privilégio X ou Y, não. Esse senso crítico, ele desenvolve através de uma percepção que você começa a treinar durante o dia. Não precisa gastar dinheiro com curso, com mentoria para desenvolver isso. E é sobre isso que eu quero falar aqui, porque se você conseguir desenvolver o senso crítico na sua vida, eu tenho certeza que nada pode te parar. E esse é o primeiro passo que você está dando rumo à vida que você quer viver. O senso crítico nada mais é do que o poder de você conseguir analisar todos os contextos existentes e entender profundamente o significado deles de forma real. Por exemplo, a internet ela tá lotada de pessoas cagando regras, falando verdades que nem sempre são verdades e vomitando na sua cara crenças que elas mesmas carregam, que elas julgam ser verdades e colocando na sua cabeça como aquilo fosse uma verdade absoluta. E qual que é a diferença de quem tem senso crítico e quem não tem? Quem tem senso crítico consegue refletir e levar em consideração parte da informação que recebe. Quem não tem senso crítico acaba virando massa de manobra, porque você acaba acreditando em tudo que você ouve, em tudo que você vê, e isso é um perigo. A internet hoje está cheia de gente produzindo conteúdo e vomitando verdades que para elas são verdades e não necessariamente para você é, e isso é muito perigoso. E isso não é culpa de quem produz o conteúdo, isso é culpa de quem recebe e não consegue lidar com essa informação. Por exemplo, esses dias eu vi um cara postando na internet que morar em Alphaville, na verdade, é você morar num ambiente onde as pessoas elas estão tentando te passar a perna. Morar em Alphaville é somente porque você quer mostrar luxo para as outras pessoas e ostentar. E essa pessoa mora no interior de uma cidade, num estado que nem é São Paulo. E ela produziu aquele conteúdo e falou, afirmando que morar em Alphaville é furada, que você tem que fugir desse caminho, etc. Eu concordo em partes. E aí que tá o lance. Às vezes uma pessoa que ela não entende, ela não consegue refletir sobre a informação, ela acredita nisso. E acho que Alphaville, na verdade, é um ambiente que não faz sentido. E não é sobre o ambiente, é sobre a informação. Quando uma pessoa fala isso, a primeira coisa que você tem que fazer é questionar. Por exemplo, eu moro em Alphaville já há 5 anos e eu acredito que é uma terra extremamente próspera. Eu fiz ótimos negócios aqui e inclusive eu recomendo para amigos que querem morar, se mudar para um lugar próspero, fazer negócio, mudar para cá. Agora, não é porque essa pessoa ela não tem afinidade ou ela teve uma experiência ruim com o lugar que ela precisa falar e afirmar que aqui não funciona para ninguém. Porque se a gente for pegar o contexto real da coisa, eu conheço aqui, sei lá, centenas de pessoas que mudaram de outros estados para Alphaville e tiveram sucesso. Como é que você fala que mudar para Alphaville na verdade é uma furada, ou você mudar de cidade, mudar de estado é uma furada, sendo que centenas de pessoas que eu conheço pessoalmente tiveram sucesso? Essa informação não bate. Só que quem não tem acesso a essa realidade acredita
e sai pregando por aí que, sei lá, mudar de cidade, vir morar em Alphaville é furada, sem nunca ter experimentado, sem nunca ter conhecido alguém que mudou pra cá e fale o contrário. Essa informação se tornou uma verdade na cabeça de quem recebeu, na cabeça de quem não tem senso crítico. E aí que tá o jogo. Quando você tem senso crítico e desenvolve isso, você consegue discernir, criar sabedoria e conseguir traçar um plano muito mais assertivo do que qualquer outro. Vamos pegar um exemplo sobre marketing digital, que é o que eu faço. No marketing digital existem diversas estratégias que você pode executar. Existem diversas formas de você ganhar dinheiro online. Seja prestando serviço, seja vendendo curso online, seja vendendo consultorias, mentorias, seja vendendo produto físico, seja vendendo infoproduto, seja criando um e-commerce, seja um modelo de dropshipping, print on demand, seja produzindo conteúdo, postando publicidades. Os caminhos, eles são muito amplos. E você vai encontrar diversas pessoas falando que o que funciona é e-commerce, o que funciona na internet é vender curso, o que funciona é vender SaaS. E posso te falar uma coisa? Tudo funciona. Eu conheço caras que têm e-commerce e faturam milhões. Eu conheço pessoas que vendem SaaS e faturam milhões. Eu conheço pessoas que vendem infoproduto e faturam milhões. E conheço os caras que produzem conteúdo e fazem publicidade e ganham milhões. Ou seja, tem gente ganhando dinheiro em múltiplos mercados. Agora, não é porque eu ganhei muito dinheiro vendendo curso que eu vou falar para as outras pessoas que dropshipping não funciona. Porque se eu for levar em consideração somente o meu contexto, eu estou anulando toda a realidade existente na face da Terra. E comunicar isso para os meus seguidores é um perigo. Então você que está recebendo informação o dia inteiro, você precisa aprender a refletir sobre as informações que você recebe. Questionar. Senso crítico é um superpoder porque ele evita com que você caia em armadilhas. Por exemplo, quando você descobre que na verdade a vida é sobre camadas, e quanto mais você questiona, mais camadas profundas você consegue descobrir, você vira uma chave na sua cabeça que essa habilidade que eu tô falando, ela se torna um superpoder. Eu tava falando com um amigo esses dias, ele tem o costume de tratar as pessoas com falta de educação, tratar mal, ele é um cara ríspido, é um cara muito ignorante, é um cara bem assim, ranzinza. E as pessoas julgam e falam assim, pô, esse cara é mal educado, pô, esse cara não sei o quê, esse cara não sei o quê. E quando você tem um senso crítico, você abre um olho assim pra realidade, que você começa a entender o mundo de uma forma que as pessoas não conseguem entender. E aí que tá a sacada. É como se você estivesse à frente dessas pessoas, se você estivesse acima dessas pessoas. Quando eu parei pra pensar, eu recebi essa informação de que esse cara trata as pessoas mal. Eu falei assim, cara, eu podia pegar essa informação e falar assim, eu não gosto desse cara porque esse cara trata as pessoas mal. Aí eu comecei a pensar, por que será que ele trata as pessoas mal? Por que será que ele age dessa forma? Todo mundo que age de uma forma específica e tem um comportamento padrão, na verdade essa pessoa ela tem um bloqueio, ela tem um problema de infância que tá refletindo na personalidade dela. Olha a sacada. E aí você olha pra essa pessoa não com julgamento, mas com compaixão. Essa diferença na ótica te faz destravar uma infinidade de possibilidades. E aí você vai empreender, você consegue usar essa habilidade para qualquer coisa. E eu acho isso muito louco porque as pessoas elas vivem no automático. Talvez você que está assistindo esse vídeo agora estava vivendo no automático o tempo inteiro. Não estuda, não reflete, recebe uma informação e não questiona. O questionamento, ele faz parte do senso crítico. E o questionamento ele é uma outra super habilidade que pode se tornar um superpoder. O simples fato de questionar. Por exemplo, eu sou muito amigo do Marcos Paulo. Não sei se você conhece o Marcos Paulo. Ele é sócio do Paulo Marçal, é um cara da minha idade. Eu tenho 27 anos, ele também. E eu trabalhei muitos anos com o Marcos, eu andava com ele 24 horas por dia. E o Marcos, na minha idade, hoje ele tem jato, helicóptero, Ferrari, empresas multimilionárias, patrimônio de bilhão. E muita gente, talvez no meu lugar, se compararia. Olharia pro lado e pensaria, pô, esse cara tem a mesma idade que eu e o cara tá anos-luz à minha frente. Eu tô ficando pra trás, eu tô atrasado, eu preciso ralar, preciso conquistar um jato, Essa comparação é muito louca. E acho que talvez você que tá assistindo em casa, provavelmente você já se comparou. Você olha, às vezes, um cara lá no Instagram, andando de Porsche, ou viajando pra Dubai, Estados Unidos, vivendo uma vida dos sonhos, e você se compara. Pô, esse cara tem 18, 19 anos, tá faturando milhões, e eu aqui, sei lá, com 40. Eu não tô conseguindo, mal conseguindo pagar meu aluguel. Essa comparação, ela vai te matar. A pessoa que tem senso crítico não se compara, ela se questiona. Como que você muda essa chave? Vamos usar o meu exemplo do Marcos Paulo. A partir do momento que eu me comparo com ele, eu tô colocando eu e ele na mesma bacia, na mesma balança. Isso já é injusto. Por quê? O Marcos Paulo, com 20 anos, tava abandonando a faculdade, tava conhecendo o Paulo Marçal e tava criando um negócio com ele. Eu, com 20 anos de idade, tava jogando futebol profissional, parando de jogar pra tentar empreender em alguma coisa. Com 20 anos, ele tava fazendo coisas que eu não tava fazendo. Com 20 anos, eu tava parando de jogar bola. Então, a comparação, ela não leva em consideração uma grande coisa, que é o quê? O contexto. O que o Marcos Paulo fez que eu também posso fazer, que vai me aproximar daquilo que eu quero.
Isso é questionar. Então, se eu me comparo, eu não levo em consideração o contexto. E o contexto ele é muito amplo. Por exemplo, a forma que o Marcos Paulo foi educado, a forma que ele foi criado, as pessoas que ele conviveu, as atitudes que ele tomou, as decisões que ele tomou. E aí você pega eu, a família que eu fui criado, a cidade que eu fui criado, a educação que eu fui criado, o contexto que eu fui criado, as decisões que eu tomei, qual caminho eu trilhei, são totalmente distintos. E não que ele tomou o caminho certo, eu tomei o errado. Não, é porque são coisas diferentes. No final, as coisas se cruzam talvez, mas julgar, se comparar, é não levar em consideração o contexto. Por exemplo, você, sei lá, ganha um salário mínimo, ou ganha 2 salários mínimos, e tem seus 30 ou mais de 30 anos. Você olha para um moleque que tá com 18 anos e ganha 1 milhão. Se você se comparar com ele, você vai se ferrar, você vai se matar. Agora, o que esse moleque tá fazendo que eu também posso fazer? Às vezes esse moleque de 18 anos, que você tá olhando na internet tendo sucesso, ele não seguiu uma vida tradicional de fazer faculdade, se formar, arrumar emprego. Ele foi para outro caminho, ele foi empreender, é um cara autodidata, ele usou a internet para escalar os negócios dele. O que você pode fazer com essa informação? Entendeu? Esse senso crítico vai evitar que você caia num buraco, numa depressão, vai ter sentimento de morte, de suicídio, de sofisma, tudo isso. Esse simples fato de você olhar as coisas com uma ótica diferente, olhar o mundo com um contexto de questionamento, te faz ficar não à frente dessas pessoas, mas num grupo separado, que questiona, que pergunta. E quando você começa a questionar, você começa a entender que a vida existem padrões. Tudo que a gente vai fazer, existem padrões. E aí você abandona de uma vez por todas as fórmulas, as receitas, o passo a passo que a galera fala, os checklists. Por quê? Quando você entende o princípio das coisas, e só se entende o princípio se questionando, perguntando, entendendo, você começa a hackear o sistema. Por exemplo, quando a gente fala de venda online, a gente está falando de venda usando um canal online. Okay? Agora, quando a gente vai entrar profundamente em funis de venda online ou modelos de negócio de venda online, a gente está entrando num universo muito amplo. Como eu falei, você consegue utilizar centenas de funil para vender um produto. Se você não entende o princípio da venda, você vai começar a replicar funis sem entender o contexto ou sem levar em consideração o contexto, e aí você não vai conseguir ter sucesso. E aí você vai botar a culpa no mercado, sendo que o mercado ele não pode levar uma culpa porque ele só é algo, ele não é uma pessoa que dita alguma coisa, entendeu? Toda a responsabilidade do que você tem de sucesso ou não é só sua. Então, por exemplo, como que isso se aplica na prática? Se hoje eu quero vender, sei lá, um curso, eu posso fazer um lançamento, eu posso colocar no Perpétuo. Se eu colocar no Perpétuo, eu consigo, sei lá, fazer um funil de webinário, um funil de tráfego direto para a página de vendas com ou sem VSL, eu consigo fazer um lançamento meteórico, eu consigo fazer várias formas para vender o curso que eu quero vender. Por exemplo, se eu só sei que existem esses funis e eu não domino o princípio da venda, eu vou ficar testando um monte de coisa e não vou saber o porquê não tá funcionando, eu não vou ter resultado. Agora, se eu sei o princípio que é venda online e eu entender esse princípio, eu consigo utilizar o meu contexto, os funis existentes e adaptar para minha realidade. Então, qual que é o princípio da venda online? É um produto que precisa de demanda, que precisa ser gerado uma demanda, que precisa de clientes para você comprar, você precisa anunciar esse produto, você precisa chamar atenção para trazer pessoas, você precisa gerar atenção de pessoas, trazer pessoas para uma página, para um site, para vender o seu produto. O princípio da venda sempre vai ser esse. Pessoas que têm uma necessidade e você tem um produto e você consegue atrair a atenção delas para vender esse produto para essas pessoas através de diversas estratégias de copy, de design, enfim. Por isso que existem pessoas comprando centenas, dezenas de cursos e mentorias e não está tendo resultado, porque o problema dificilmente está no mentor. Concordo que existe muito mentor ruim, existe muito curso ruim, mas dificilmente o problema está nele. Então o problema dificilmente está no curso que você compra ou nos cursos que são vendidos. Por isso que as pessoas gostam de colocar a culpa sempre em vendedor de curso. Elas gostam de terceirizar a responsabilidade. Por quê? As pessoas elas estão acostumadas a viver uma coisa meio Ctrl-C, Ctrl-V. Então eu vou lá e falo assim, eu vou te ensinar o funil de vendas do Russell Brunson. Eu vou te ensinar o funil de vendas que me fez faturar 1 milhão com nicho de emagrecimento. Vamos falar sobre o Russell Brunson, por exemplo, que é um empreendedor digital lá dos Estados Unidos, que foi um dos pioneiros no assunto funis de vendas. Muita gente vende curso, mentoria, usando o Russell Brunson como gancho, né? Vou te ensinar o funil do Russell Brunson, vou te ensinar a copia e cola. Por que isso não funciona? E por que pessoas que têm senso crítico não caem nessa armadilha? O Russell Brunson vende produtos nos Estados Unidos. Se eu pegar um funil do Russell Brunson, que ele vendeu milhões, e copiar para o Brasil, eu te digo que dificilmente vai funcionar. Por quê? Estados Unidos, o nível do mercado lá, ele é mais sofisticado que o Brasil. Os argumentos que eu uso para vender para um americano é diferente dos argumentos que eu uso para vender para um brasileiro. As necessidades, as dores, as dúvidas e os desejos do americano é diferente do povo brasileiro. Se eu copiar o modelo de funil, de oferta e de copy do Russell Brunson e aplicar no meu produto e no meu sistema, não vai adiantar nada, porque eu tô copiando e colando um negócio que eu não tô levando em consideração o contexto. E não é porque o funil do cara não funciona, porque ele vendeu pra caralho. É porque não funciona porque o meu contexto tá desalinhado com o negócio. Se você tem senso crítico,
crítico, entende o princípio das coisas, você não precisa copiar e colar. Você vai olhar para o sistema do cara e vai entender o que cada coisa funcionou, o porquê cada coisa funcionou e como você consegue adaptar para o seu negócio e não copiar. E é assim que eu fiz milhões na internet. Foi modelando coisas que já funcionavam, mas não copiando e executando a mesma coisa, porque não vai funcionar. Eu simplesmente pegava, entendia o porquê aquilo funcionou, questionava o porquê, entendia o princípio por trás das coisas e aplicava no meu contexto. Como é que eu vou copiar um funil de emagrecimento para um produto de renda extra? Sabe, não faz sentido. Como é que eu vou copiar um funil para vender um produto high ticket, sendo que o que eu estou ensinando, por exemplo, é um funil de produto low ticket, entende? E aí, quando você entende o princípio das coisas, quando você entende o que é um funil de vendas, o que é atrair leads, o que é converter, o que é você fazer upsells, o que é você fazer múltiplas ofertas, o que é ecossistema, quando você começa a perguntar e entender cada coisa, você não precisa mais de fórmula, você vai começar a identificar o padrão por trás de tudo, seja no seu relacionamento. Ah, minha namorada grita comigo, ela me desrespeita. Não é porque ela é desrespeitosa, é porque você não se ama o suficiente para impor limites. É porque você não se respeita o suficiente para aceitar uma coisa dessa. É que você não se ama o suficiente para não aceitar esse tipo de coisa. As pessoas, elas só te tratam mal, não é porque elas são injustas, é porque você ainda não entendeu que o problema tá em você. E para finalizar esse vídeo, o terceiro superpoder é a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade, ela vai te isentar de viver uma vida de vitimismo. A autorresponsabilidade é o que vai te tirar do papel de vítima e te colocar no papel de protagonista. O mundo, ele não é mau, o mundo, ele é. A vida, ela não é injusta. Até porque para decidir se a vida é injusta ou não, alguém acima da justiça tem que definir o que é justo, o que não é justo, o que é vida. E não tem ninguém ainda que colocou isso. Existe uma série de princípios morais e éticos que regem uma sociedade da qual a gente vive, mas isso tá longe de ser o que é certo e o que é errado. O mundo, ele não é injusto. As coisas ainda não dão certo para você, não é porque você nasceu para dar errado. Você nasceu e foi projetado para dar certo. A questão é que você ainda não assume a responsabilidade das coisas que acontecem. Você tá colocando a culpa nos seus pais, você tá colocando a culpa no produtor de conteúdo, você tá colocando a culpa em um monte de gente, mas você não tá olhando pro mais importante, que é o quê? A autorresponsabilidade. No fim das contas, a culpa é só sua. Se você foi traído por um sócio, a culpa não é do sócio, do mau caratismo dele. Provavelmente ele já deu indícios que ele era mau caráter e você ainda não abriu o olho. Por quê? Porque você não teve senso crítico, você não questionou, você não levou em consideração um monte de coisa. Você preferiu acreditar no que você estava ouvindo e vendo, e não na sua consciência, no que de fato é real. Então, quando você é traído, quando você perde dinheiro, quando você faz um investimento errado, a primeira coisa que você vai fazer é culpar as pessoas. Só que no fim das contas, a culpa é sua. Ninguém tirou o dinheiro do seu banco à força. Se você não tem sucesso na sua profissão, eu vou te dizer uma coisa, a culpa não é do seu patrão, a culpa não é do mundo, não é do seu trabalho, nem do seu mercado. A culpa é sua. Esse lance de você poder questionar, ter senso crítico e assumir a autorresponsabilidade das coisas e entender que o mundo não gira no alto, e entender que o mundo não gira no nosso script, vai te colocar num nível que dificilmente as pessoas elas vão suportar, ou melhor, você não vai suportar o vitimismo e o senso comum das pessoas. Você vai começar a andar automaticamente com pessoas que pensam igual a você. E aí você vai começar a atrair tudo de bom. Aí você vai começar a atrair pessoas que pensam igual, você vai começar a atrair ambientes que te impulsionam, que te jogam pra cima, naturalmente. Porque você decidiu questionar, você decidiu não seguir no automático. Esses dias um cara postou um conteúdo no Instagram, que ele tava vendendo cursos e mentorias high ticket, etc. E o cara ele vende bastante, é um cara muito bom. E você entra nos comentários, a maioria das pessoas chama no cara de charlatão. Ah, não, porque isso não funciona, porque aquilo não funciona. E eu acho muito louco, eu vou dar um exemplo pra vocês, muito massa aqui. Teve um dia que eu fui num podcast da Qify e viralizou um corte meu falando sobre uma estratégia que eu utilizei pra vender R$1 milhão em 2 semanas sem investir R$1 em tráfego. Que, na verdade, eu peguei um produto que eu tinha de renda extra, contratei alguns influenciadores, mas eu não paguei fixo pra eles. Eu contratei eles como afiliado, ou seja, eu dei porcentagem de tudo que eles venderem. Então, eu não investi em publicidade, eu não paguei um salário fixo ou uma comissão fixa pra eles. E, na verdade, eu cadastrei eles como afiliado no meu produto e tudo que eles venderiam, eles iam ganhar porcentagem das vendas e não somente um valor fixo. Quando eu postei isso e algumas páginas de cortes começaram a postar isso em massa, o que mais surgiu foram pessoas me chamando de mentiroso. Ah, mas isso não funciona, esse moleque é mentiroso e não sei o que, não sei o que. E no fim das contas, o que eu acho mais engraçado é que eles acharem que eu sou mentiroso não muda o fato que eu botei muito dinheiro no bolso. E na maioria das vezes, a pessoa que vai me chamar de mentiroso, que tá comentando um monte de coisa lá, são pessoas fracassadas. E eu acho muito louco quando eu vou ler os comentários, eu começo a ver essas pessoas falando um monte de asneira. São pessoas que não conquistaram nada. E eu acho engraçado que o que elas acham não vai mudar o fato do que de fato aconteceu, entendeu? Esse é o problema. As pessoas, elas não questionam, elas olham o conteúdo, sentem raiva, sentem inveja, e além de questionar e perguntar e entender o porquê eu fiz aquilo e como eu fiz aquilo, elas preferem julgar e xingar e gastar o tempo delas fazendo isso. Eu acho isso muito louco. A internet, ela tá lotada de gente caga regra, de afirmando uma coisa e outra, e o mundo tá vazio de pessoas que questionam. E posso te falar uma coisa? As pessoas que questionam e desenvolvem senso crítico e assumem autorresponsabilidade
responsabilidade, elas estão vivendo muito longe da sua realidade. Talvez você não vê essas pessoas falando por aí, porque de fato essas pessoas elas estão vivendo em outro patamar. Essas pessoas estão vivendo em outros ambientes. Elas nunca vão se rebaixar, elas nunca vão descer um nível. Essas pessoas estão vivendo o que tem de melhor da vida. Elas estão vivendo um casamento saudável, elas estão vivendo um relacionamento saudável, amizades saudáveis, um negócio saudável, um time de colaborador saudável, uma educação dos filhos saudável. Tudo na vida da pessoa que tem senso crítico, se questiona e assume a responsabilidade é saudável, porque você enxerga a solução para tudo e você nunca foca no problema. O problema é um obstáculo que ele vem, mas quando você questiona e tem senso crítico e enxerga a realidade de uma forma mais profunda, o problema ele é só um empecilho, que atrás do problema tem uma solução gigantesca e o problema no fim das contas ele não existe, né? O problema é a gente que cria. Desenvolva senso crítico, mude a sua percepção da vida e eu tenho certeza que os resultados eles não fugirão de você. Na verdade, você atrairá os resultados mais exponenciais do mundo. Esse é o meu recado para você, espero que você tenha gostado e é isso.